Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Armando Vernalha Júnior. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma chegada lá no meu site, que é o vernalha.com.br. Inclusive no site, na seção cursos, tem a minha agenda de workshops aqui em São Paulo. Hoje a gente está gravando com a Sony FE2470 F4. Já que a gente fez o unboxing dessa lente e em breve vai ter o review dela. Então estamos colocando a lente para trabalhar, para ver como é que fica, né? Já conheço, já testei, sei que é boa, mas vamos colocar ela num teste mais pesado para ver até onde vai. Não que o gravar vídeo aqui para o canal seja um teste pesado. Enfim, vamos lá. Também dá uma chegada lá no meu Instagram, né, gente? Que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. Os links para tudo isso estão aqui na descrição deste vídeo. Hoje, o que eu queria comentar com vocês, pessoal, é sobre um pouco de mitologia que há em volta do ISO, especialmente do ruído de imagem, tá? Que algumas pessoas me perguntam, está passando uma moto lá embaixo, talvez vocês tenham ouvido. Tem a galera que é mais barulhenta do que provavelmente o desempenho do veículo. Mas vamos lá. Muita gente fala assim, ouvi dizer que eu não posso colocar o ISO muito alto por causa do ruído de imagem. Não gosto da minha câmera porque acima de determinado ISO dá muito ruído de imagem. Armando, como é que eu vou fotografar um casamento com uma câmera APS, porque dá muito ruído, não é full frame? Entre centenas de outras variantes dessa mesma pergunta, dessa mesma questão, envolvendo ruído de imagem e câmeras APS, né? O ISO, desempenho de ISO. Você fala de uma câmera na internet, a primeira coisa que muita gente pergunta, e o ISO? Até onde vai o ISO? Então, resolvi comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro aspecto, vamos pensar em fotografia. Existe uma coisa que eu chamo de um erro de avaliação que muito fotógrafo faz, que é olhar a imagem em 100% no monitor, ou seja, dar todo o zoom nela até a imagem estar em 100%, e ali ele olha se tem muito ruído. Bom, isso é um jeito um pouco errado de avaliar o ruído numa imagem se você é fotógrafo. Não estamos falando de vídeo ainda, tá? Porque em vídeo, se você tem lá Full HD e tem uma tela Full HD, você vai ver em 100%, porque o vídeo que você captou é do tamanho de uma tela. Qual o problema da fotografia? Se você captou uma imagem lá de 24, 30 megapixels, em 100%, ela está sendo mostrada para você a 72 pontos por polegada, 72 dpi. A imagem vai ficar gigante, só que você nunca vai imprimir essa imagem desse tamanho, nem nunca vai colocá-la na internet desse tamanho. Então, seja o fato que você vai colocar suas fotos no seu site, no seu Instagram, no seu Flickr, 500 pixels, o que quer que seja, você vai encolher o tamanho da foto sobre o total do arquivo para algo que você vai usar de exibição de internet. E se for imprimir, você vai adequar o DPI dessa imagem provavelmente para 300 DPI, 300 pontos por polegada ou em torno disso, para impressão. E aí o que acontece, gente? Quando a gente imagina 300 pontos por polegada para impressão, se cabem 300 pontos numa polegada e na exibição em vídeo cabiam 72 pontos em uma polegada, o ponto de exibição de vídeo está com pelo menos 4 vezes o tamanho do ponto de exibição impressa. Há outras questões, né? A tela emite luz, o papel reflete luz, há outras questões aí. Mas o fato é que o ponto impresso vai ter pelo menos 1/4 do tamanho do ponto exibido em tela. Então, quando você olha em 100% no monitor, você está vendo mais ruído de imagem do que vai ser impresso. Da minha experiência, tá, longa vida aí de fotógrafo, imprimindo tanto em processo de jato de tinta, cera, como processos fotográficos, químico-fotográficos, o ruído de imagem que você vai ter na impressão é no máximo 1/4 daquele visível em tela a 100%, por conta pelo menos dessa diferença de tamanho de ponto. Então o que acontece? Para você ter uma avaliação mais correta do ruído de imagem, não coloca em 100% a imagem na tela, porque isso não adianta
de nada. Coloca no teu tamanho final de exibição. Então, se você vai imprimir o arquivo a 300 dpi, baixa o zoom da imagem a mais ou menos 25%. O que sobrar de ruído que você esteja vendo ali talvez seja o ruído real de impressão ou aproximadamente isso. Se você vai colocar essa imagem na internet, baixa ela para a tua resolução de internet. Vou postar no meu site com 1000 pixels no lado maior, 1200 pixels. Encolhe o teu arquivo para esse tamanho e aí você avalia o ruído de imagem. Se você fizer isso, você vai descobrir que provavelmente a sua câmera vai muito mais longe no ISO do que você estava pensando. Aquelas pessoas que falam assim, eu não passo do ISO 1600 porque dá muito ruído, vão descobrir na hora que elas consideram a impressão ou a exibição de internet que dá para ir a 3200, 6400 de ISO, mesmo com uma câmera de entrada, com uma Rebel da Canon, uma D3200 da Nikon, a 6000 da Sony, que não é um modelo de entrada, mas é um modelo APS. Então, de alguma maneira, vocês vão descobrir que a margem de ruído de imagem está muito mais extensa do que vocês imaginam. Há um outro ponto que eu quero considerar sobre isso, gente. Se você vai fotografar e fica com picuinha com relação ao ISO, do tipo, não, eu vou usar só ISO 400 porque o ruído, só o ISO 800 porque o ruído. Aí às vezes você é forçado a usar um diafragma muito aberto para ganhar luz pelo diafragma, ou um tempo de exposição muito longo para ganhar luz pelo tempo. E aí você tem uma imagem tremida, se for o caso de tempo de exposição longo, ou você tem uma imagem desfocada, porque a tua profundidade de campo ficou curta demais pelo diafragma que você usou, e você não melhora, você melhora a nitidez da imagem no Photoshop, mas não melhora o foco. Algo que estava fora de foco não vai ficar focado. Algo que tiver tremido não vai destremer. Já o ruído de imagem tem formas de tratar nos softwares de tratamento. Então, ruído é uma coisa tratável, tremido não é uma coisa tratável e desfoque não é uma coisa tratável. Então, de alguma maneira, é melhor você voltar com a imagem para casa com o ruído do que com uma imagem que tenha outros defeitos mais difíceis ou impossíveis de serem tratados. Então, vamos parar com a picuinha com ruído de imagem. Agora, vídeo é um outro aspecto. Vídeo, o tamanho de gravação é geralmente o tamanho de exibição. Então, se você presencia um tanto de ruído ali em tela cheia com a tua imagem, é o tanto que você presencia no produto final, a não ser que você faça algum tipo de tratamento para isso. Só que, como as câmeras fazem um downsampling, tá, da resolução dela, então você tem um sensor de 24 megapixels, por exemplo, que vai ser reduzido a 2, que é Full HD, ou a 8 se for 4K. Essa redução de resolução do sensor da câmera também encolhe o ruído de imagem. Então, tradicionalmente, as câmeras DSLR, mirrorless, apresentam um ruído de imagem menor em vídeo do que elas apresentam em foto. Isso considerando a foto exibida a 100%, o vídeo exibido a 100%. Se você encolher a resolução da foto até o tamanho do vídeo, vai ser comparável. Então, em vídeo, geralmente o pessoal fala que a câmera vai mais longe do que ela iria em foto, por conta dessa diferença de tamanho de imagem. Então, vamos nos preocupar menos com isso, porque hoje, gente, as câmeras são excelentes na história do ISO, tá? Eu venho de um tempo em que um filme de ASA 3200, não era ISO, era ASA, um filme de ASA 3200 era uma grandíssima de uma porcaria, parecia que você tinha jogado areia em cima da imagem de tanto grão que tinha. E não adianta o pessoal falar assim, o grão do filme era mais bonito, o ruído digital é feio. Rola um saudosismo em quem fala isso, que tem meia verdade ou nem um pouco, ou menos que isso ainda. O grão de filme você aceitava porque não tinha escolha. Então você expunha aquele filme, revelava e aceitava que se você quisesse uma imagem nessa sensibilidade, ela ia vir granulada mesmo. Hoje no digital a gente fica fazendo exigência para o equipamento e esquece o quão maravilhosos são os equipamentos de hoje quando comparados ao que era essa tranqueira chamada filme. Eu sei, tem gente que vai ficar ofendida comigo, Armando, eu gosto de filme. Tudo bem. Comecei com filme, não tenho saudades não acho que faça falta no mundo a fotografia de filme. Tem quem goste, legal, sejam felizes, não precisa me xingar caso você goste de filme, mas eu não tenho saudades não. O digital é muito melhor. Não existia essa história de expor uma imagem a ISO 12800 em filme, tá? Como a gente tem numa digital full frame de hoje. Então sejam felizes com os seus equipamentos e fiquem com menos paranoia com ruído de imagem.
Não fica catando pixel lá. Uma imagem boa é uma imagem bem composta, é uma imagem bem iluminada, é uma imagem cujo tema é interessante, é legal de olhar, te emociona, te faz sorrir, te faz chorar. Isso é uma imagem boa. Se ela tem ou não tem uma granulação, isso aí é bem pouco importante. Ok, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Eu espero vê-los mais vezes aqui no canal. Sejam sempre bem-vindos. Apareçam lá no meu site, que é o vernalha.com.br, também no meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!